E eu agradeço, claro, sua companhia, você que amanhece com a gente aqui na tela da Rede Amazônica. Reforço que amanhã o nosso encontro já está marcado, é logo depois da hora 1. Te espero com as principais notícias aqui da nossa região norte. Boa quinta-feira para você de casa. Seja você quem for, como for, da onde for, aqui é a sua casa. Bom dia, Rondônia. Oferecimento Volks vale mais na Caravel Veículos. E Medicina Finca, onde o ensino é nota máxima. Olá, Rondônia! Bom dia! Excelente quinta-feira para você que está ligadinho aí na programação da Rede Amazônica. Você estava acompanhando o Bom Dia Amazônia. A partir de agora, você fica junto comigo e toda a equipe aqui no Bom Dia Rondônia. Olha só, essas imagens ao vivo aí são da cidade de Ji-Paraná, pessoal. Janela aberta lá na cidade de Paraná. Que bonito amanhecer. Chiara Negrete, bom dia. Muito bom dia, Gadelha, também para todo mundo que está aqui ligadinho no jornal. Perdão, o Bom Dia Rondônia. É isso aí. Sabe onde nós estamos, pessoal? Nós estamos na Avenida 22 de Novembro, região central de Ji-Paraná. Essa avenida que leva ao Hospital Municipal da cidade. O tempo parece que está um pouco fechado em Ji-Paraná, Chiara. Tem uma chuva bastante volumosa para Ji-Paraná hoje e a temperatura agora é 23 graus, Gadelha. É isso aí, assim a gente segue com o Bom Dia Rondônia. Daqui a pouco a Chiara Negrete retorna aqui ao estúdio para trazer detalhes sobre a previsão do tempo para essa quinta-feira aqui em Rondônia. Não sai daí não, pessoal. Até mais, Chiara. E eu te conto também o que é que tem como destaque na edição de hoje aqui do Bom Dia Rondônia. Olha só, vamos mostrar para você que um novo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública coloca a Rondônia em uma posição preocupante no ranking nacional de feminicídios. O estado aparece como o segundo com a maior taxa do país, com 2,9 casos a cada 100 mil mulheres, índice bem acima da média nacional. Esse levantamento chama atenção porque trabalha com a taxa proporcional de feminicídios, um indicador usado para medir o risco. Na prática, ele mostra que em Rondônia, a probabilidade de uma mulher ser vítima de feminicídio está entre as mais altas do país. E o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima declarou emergência ambiental por risco de incêndios florestais em 25 estados e no Distrito Federal. A medida antecipa ações de prevenção e combate às queimadas, que se intensificam com a chegada da seca, especialmente na região norte. As pessoas veem o capim seco, né, acabam colocando fogo. As pessoas não têm uma destinação de lixo naquela região, colocam fogo e simplesmente abandonam o lixo pegando fogo, né, e aí isso perde completamente o controle. E Rondônia vive crescimento acelerado da frota de veículos e já ocupa a segunda posição na região norte. O aumento de carros e motos tem mudado a rotina nas ruas e aumentado os congestionamentos, principalmente aqui na capital Porto Velho. Em 2016, Rondônia tinha cerca de 905 mil veículos. Hoje, em 2026, já encosta na marca de 1.300.000, um salto de mais de 43% em 10 anos. E foi lançada em Brasília a nova temporada do Amazônia que eu quero 2026. O projeto vai percorrer os estados da região norte para debater democracia na era digital e os desafios do processo eleitoral diante das novas tecnologias. Com o tema Democracia na Era Digital, a nova temporada do Amazônia que eu quero se propõe a debater ao longo deste ano, nos estados da região norte, como as tecnologias estão transformando o processo eleitoral. Vamos dar bom dia também para as nossas equipes posicionadas e trazem as informações desta quinta-feira do Bom Dia Rondônia. Agnaldo Martioli fala com a gente ao vivo lá de Ji-Paraná. E olha que diferença no tempo, né? Tá muito claro, gente, lá em Ji-Paraná. Elaine Santos aqui em Porto Velho. Tá um breu só, tá tudo escuro. Mas eu dou bom dia de novo pro Agnaldo. Antecipo o teu destaque na edição de logo mais, Agnaldo.
Oi, Gadelha. Pois é, a gente sabe que todos os anos chega a hora de fazer a declaração do imposto de renda. E esse período está se aproximando, tá? E você sabe que para onde pode ir parte desse valor? Você que está acompanhando o Bom Dia Rondônia sabia que é possível ajudar projetos que atendem crianças, adolescentes sem pagar nada mais por isso? O destaque de hoje é o projeto Declare Seu Amor, uma campanha que acontece em todo o estado de Rondônia e que permite destinar parte do imposto de renda para fundos que apoiam projetos sociais. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como esse recurso é transformado em ações na prática. Todos os detalhes aqui no Bom Dia Rondônia. Combinado, Aguinaldo. Elaine Santos aqui em Porto Velho, nessa escuridão, tempo de chuva aqui na capital. Elaine, bom dia, qual é o seu destaque hoje? Bom dia, Gadelha. Isso mesmo, vê só, tá um pouco fechado o tempo, tudo indica aí uma chuvinha, mas daqui a pouco a Kiara vai dizer se tem chuva ou não. Então, nós vamos falar sobre o Festival Fera, festival estudantil que movimenta a classe estudantil. Daqui a pouquinho, Gadelha. Combinado, até daqui a pouco então. Bom trabalho para nós, bom trabalho para você também que está a caminho do seu ofício de todos os dias. Você que está em deslocamento, indo para casa, passou a madrugada no trampo, trabalhando e agora vai descansar um pouco. Mas fica com a gente até 7h30 para se informar, depois você descansa. Participe com a gente também, 99910-2626, 99910-2626. Esse é o nosso canal para você interagir. Manda a sua foto, aquela mensagem da quinta-feira começando aí da tua janela. A gente fica aqui aguardando a sua participação. Reforçando o contato, tá aí na tela, é o 99910-2626. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Bom Dia Rondônia já está no ar. E a gente começa esta edição do Bom Dia Rondônia dizendo que um novo levantamento sobre feminicídio no Brasil revela um dado preocupante. Rondônia aparece como o segundo estado com a maior taxa do crime no país. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o feminicídio segue em patamar elevado no Brasil. Em 2025, mais de 1.500 mulheres foram mortas em crimes classificados como feminicídio, segundo registros oficiais analisados pelo Fórum. No ranking nacional por taxa de feminicídio, que considera o número de mortes para cada 100 mil mulheres, Rondônia ocupa o segundo lugar no país, com uma taxa de 2,9. O estado fica atrás apenas do Acre, que lidera o ranking. Esse levantamento chama atenção porque trabalha com a taxa proporcional de feminicídios, um indicador usado para medir o risco. Na prática, ele mostra que em Rondônia, a probabilidade de uma mulher ser vítima de feminicídio está entre as mais altas do país. Um dado que exige leitura cuidadosa e respostas efetivas de prevenção e proteção. Esses dados eles mostram que as mulheres precisam de mais políticas públicas. Sem políticas públicas, nós não vamos conseguir reverter os dados de feminicídio no estado de Rondônia. Além das políticas públicas, nós precisamos entender que essa violência, ela é uma violência, a violência de gênero, ela é enraizada na sociedade, através de pensamentos e comportamentos onde o corpo da mulher passa a ser extensão do corpo de um homem. E quando um homem pensa que essa mulher é a extensão do seu corpo, ele acredita que ele pode fazer com ela aquilo que ele bem entender. O levantamento mostra ainda que Rondônia está entre os estados onde o problema mais cresceu nos últimos anos. Entre 2021 e 2025, a taxa de feminicídio no estado aumentou mais de 50%, um dos maiores crescimentos proporcionais do Brasil no período. Em todo o país, mais de 66% dos feminicídios ocorrem dentro da própria residência da vítima. E em quase 80% dos casos, o autor é o parceiro ou ex-parceiro íntimo, o que reforça que a violência acontece, na maioria das vezes, dentro de relações afetivas. Outro dado que se repete é o perfil das vítimas.
Quase 63% das mulheres assassinadas eram negras, revelando que o feminicídio também expõe uma desigualdade social e racial no país. O estudo aponta ainda que metade dos feminicídios acontece em municípios com até 100 mil habitantes, onde há menos acesso a estruturas de proteção como delegacias especializadas, casas de abrigo e rede de atendimento à mulher em situação de violência. Em Pimenta Bueno, um dos casos que integram essa estatística é o de Antonielle, assassinada pelo companheiro enquanto estava grávida. O crime ocorreu em 2022 e voltou a ser lembrado no ano passado, quando o réu foi julgado e condenado pela justiça a 33 anos de prisão. Para a família, o desfecho judicial também carrega uma mensagem de alerta. E aí a gente espera que não vai mudar nada, não vai trazer ela de volta, mas para não acontecer mais, talvez, né, para ver que a justiça funciona, né? E nós procuramos o governo de Rondônia, mas a gestão ainda não se manifestou sobre esse levantamento. A Secretaria de Saúde de Ji-Paraná abriu um procedimento interno para apurar um caso de suspeita de violência obstétrica na maternidade municipal da cidade. A filha de uma gestante publicou nas redes sociais que a mãe teria sofrido um tratamento desrespeitoso durante uma consulta obstétrica. De acordo com o secretário municipal de saúde de Ji-Paraná, Cristiano Ramos, foi aberto um procedimento interno para apurar a conduta médica no caso. A denúncia foi feita pelas redes sociais. O secretário informou que procurou o médico para ter informações sobre o caso. Nesse contato, o médico teria informado que houve um erro de interpretação por parte da paciente. De acordo com o secretário, agora os envolvidos serão ouvidos durante a investigação. O secretário informou ainda que, independente desse caso, a Secretaria Municipal de Saúde não compactua com atitudes de violência ou desrespeito a pacientes por parte dos profissionais de saúde do município. Ele informou que, assim que o caso for apurado, uma nota oficial será emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. E a campanha Declare o Seu Amor mostra que parte do imposto de renda pode ficar em Rondônia e garantir milhões para projetos sociais. Só em Ji-Paraná, o potencial ultrapassa 5 milhões de reais. E em Porto Velho pode chegar a mais de 40 milhões. O repórter Agnaldo Martioli traz os detalhes para a gente. Oi, Agnaldo, como é que esse dinheiro pode chegar até as instituições que desenvolvem projetos sociais? Oi, Gadelha, bom dia para você e a todos. Pois é, a gente vai explicar tudo certinho aqui, porque dá para fazer esse ano quem tem que declarar, o imposto de renda, pode fazer, participar dessa campanha. E os números da Declare Seu Amor, eles impressionam. Se todos os contribuintes de Rondônia que declaram pelo modelo completo destinasse até 6% do imposto de renda devido, o Estado poderia contar com mais de 80 milhões de reais para investimento diretos em projetos sociais. E quando a gente traz esse potencial para os municípios, como você disse, o impacto fica ainda mais claro. Em Ji-Paraná, por exemplo, o valor pode chegar a mais de 5 milhões de reais, recurso que poderia fortalecer entidades como a PAI e casas de acolhimento, projetos socioeducativos e iniciativas voltadas ao atendimento da pessoa idosa. Já em Porto Velho, esse potencial salta para cerca de 44 milhões de reais. Um volume expressivo de recursos que poderia ampliar atendimentos, garantir novos projetos e reforçar a estrutura de entidades que atuam na proteção de crianças, adolescentes e idosos. E como funciona na prática? No momento de preencher a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode destinar até 6% do imposto devido, sendo 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo do idoso. O próprio sistema da Receita Federal informa o limite disponível, não é doação extra, não é pagamento a mais, é um valor que já seria pago ao governo, mas que pode ser direcionado para projetos sociais do próprio Estado.
e quem tem a restituição a receber também pode participar. Nesse caso, o volume destinado é pago por meio de uma DARF específica e posteriormente devolvido junto com a restituição, com correção pela taxa Selic. E quem explica um pouco mais para a gente é a juíza Ana Valéria, que é idealizadora do projeto, e a gente acompanha agora. O que é esse projeto? É a conscientização para aquele que paga imposto de renda, então para o contribuinte do imposto de renda, que parte desse imposto devido pode ser destinado a projetos sociais. Como acontece isso? Então a gente pode destinar até 6% do nosso imposto devido para o fundo da criança e do idoso, 3% para o fundo da criança, 3% para o fundo do idoso, e isso no momento de preencher a declaração do imposto de renda. Esse imposto a gente já tem que pagar de toda forma. Então não nos custa nada dizer que esse dinheiro vai ficar na PAI, no NAC em Porto Velho, na Casa do Idoso aqui em Paraná. Então tem grandes projetos em que esse recurso pode auxiliar sem custar absolutamente nada. Aí qual que é o diferencial? Se eu já estou devendo imposto e tenho que pagar, eu só digo, eu vou pagar uma DARF diferente e esse dinheiro já vai para o fundo da criança do idoso, da criança e do idoso. E se eu não quero, isso, por exemplo, eu tenho restituição a receber, ou seja, gente, eu já paguei meu imposto, agora na hora de eu fazer a prestação de contas eu percebi que eu paguei a mais, então o governo tem que me devolver. Hoje a gente ainda tem que fazer o pagamento e esse dinheiro que a gente vai pagar dessa DARF diferenciada vai vir junto com aquela restituição. A vantagem, a taxa Selic está alta, então é pago com correção. Então se você faz essa destinação agora em março, abril, maio, você vai receber, dependendo do tempo que você fizer a sua declaração, mais rápido ou menos, você vai receber isso de volta corrigido pela taxa Selic. Então vale muito a pena você fazer isso, não custa nada e você ainda vai receber uma atualização. E Gadelha, a gente já começa a ver na prática os resultados da destinação do imposto de renda. Recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente já foram entregues a entidades de Paraná. Ontem foi realizada uma cerimônia no município para a entrega dos valores a projetos aprovados por meio de edital, iniciativas que atuam diretamente na proteção, no desenvolvimento e na garantia de direitos de criança e adolescentes. Entre os projetos contemplados está a Abadá Capoeira, que atende cerca de 400 crianças em Ji-Paraná, utilizando o esporte e a cultura como ferramentas de inclusão social, disciplina e cidadania. Quem representou o projeto na cerimônia foi o Rony Farias, que conversou com a nossa equipe sobre a importância desse recurso para a continuidade do trabalho. Vamos acompanhar. Nesse projeto vai contemplar 400 crianças e adolescentes. Tá? Tudo gratuito, né? Vai ter aulas de música, capoeira em todas as matérias, aspectos da capoeira, né? E demais, fortalecimento de vínculo também muito importante, acompanhamento com técnicos, né, assistente social, psicólogo. Então o recurso vai ser para ser gerido com essas ações. Chegou bom na boa hora, a gente já estava esperando já o ano passado, mas infelizmente a gente sabe que é demorado, tem todo um trâmite, vai ser muito bem utilizado. Várias entidades têm projetos fantásticos de Paraná, assim como a Abadá, né, que trabalha com criança e adolescente, possibilitando nortear e que essas crianças tenham um futuro melhor através da arte, da cultura, da dança, possibilita nós nortear que eles façam o seu próprio protagonismo na sua história, na sua vida. E reforçando, Gadelha, que os recursos são fruto da destinação do imposto de renda, que permite ao contribuinte direcionar parte do imposto devido para os fundos sociais, fazendo com que esse dinheiro fique no próprio município e chegue a quem realmente precisa. O prefeito do município, Afonso Cândido, destaca a importância do projeto aos projetos sociais do município. Ele também conversou com a nossa equipe e a gente acompanha agora. Nós temos o projeto Declare Seu Amor, que tem uma participação desses quase 6 milhões aqui hoje, que é a destinação do imposto de renda, cada um de nós, pessoa física, e até mesmo empresas CNPJs com lucro real. Um projeto que nasceu aqui no estado de Rondônia, que nasceu com a juíza de Direito da Infância e da Juventude, na época, a doutora Ana Valéria, que se estendeu ao estado de Rondônia, assim como o Brasil. Então, a porcentagem da nossa declaração de imposto de renda é destinada ao projeto Declare Seu Amor, e o recurso chega na ponta, como está sendo entregue aqui agora. Então é muito importante o poder público fazer parte, junto à importância da união entre o judiciário, o executivo e o legislativo, porque quem ganha é a nossa população, como foram feitos aqui hoje,
quase 6 milhões de reais de investimento em crianças e adolescentes de Ji-Paraná. Pois é, Gadelha, a entrega dos valores em Ji-Paraná mostra que a destinação do imposto de renda gera resultados concretos não apenas ao município, mas também em todo o estado de Rondônia. Quando o contribuinte destina parte do imposto devido, ele transforma um recurso que já seria pago em investimento direto na infância e na adolescência, fortalecendo então os projetos e garantindo mais oportunidades para centenas de famílias de todo o estado de Rondônia. Volto com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, por detalhar para a gente sobre a campanha Declare o Seu Amor, que a gente ouve falar, mas agora a gente pôde perceber na prática a importância de tudo isso, né? E que cada vez mais instituições possam ser alcançadas com esses recursos, instituições que atendem crianças, adolescentes, famílias em situação de vulnerabilidade que sobrevivem por meio de doações, agora estão recebendo essa importante, né, contribuição para tocar aí os seus projetos. E o Agnaldo Martioli atento, trazendo para a gente aqui no Bom Dia Rondônia. Bom trabalho para você, Agnaldo. E termina hoje, pessoal, o prazo para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, com desconto de 10% em cota única aqui na capital. Também é possível parcelar em até 10 vezes ou ainda pagar com 5% de abatimento. Após o dia 6 de abril, o imposto passa a ter juros e encargos. Só que quem vai explicar melhor para a gente sobre tudo isso é o advogado tributarista Francisco Pinto, que excepcionalmente nesta quinta-feira conversa com a gente ao vivo via internet. Ele está lá no Rio de Janeiro, deu uma pausinha nas suas atividades para conversar com o pessoal aqui de Rondônia. Francisco, bom dia. A primeira pergunta que eu te faço é se existe a possibilidade de prorrogação desse prazo aí, Francisco. Bom dia, Gadelha. Bom dia a todos que acompanham aqui o Bom Dia Rondônia. Para estar com vocês hoje de forma virtual. Gadelha, segundo o que eu apurei com a Secretaria Municipal de Economia, a antiga Senfaz, o prazo, que já foi prorrogado de 5 de fevereiro para 5 de março, não tem prorrogação. Hoje é um prazo fatal, portanto, vence hoje, então, o pagamento do IPTU e também da taxa de resíduos sólidos, conhecida taxa de coleta de lixo, com desconto de 10%. E quem não pagar até essa data, então, do vencimento, né, o vencimento, portanto, oficial, já está perdendo automaticamente o desconto, mas existe alguma possibilidade também de parcelamento, Francisco? Pois bem, Gadelha, segundo o que a Subsecretaria de Economia me informou, a partir do dia 6, a partir de amanhã, até o dia 6 de abril, o contribuinte pode pagar em cota única, sem desconto e sem acréscimo, esse imposto. Porém, se não conseguir pagar em cota única, poderá parcelar em até 10 vezes. Lembrando que há duas condições para o parcelamento. Primeiro, cada cota não pode ser inferior a R$ 108,52. Segundo, que no caso de parcelamento, o vencimento da primeira cota é 5 de fevereiro. Nesse caso, já vencida, há um pequeno acréscimo. Então, quem paga em parcelado pode ser até 10 vezes, porém, tem acréscimo na primeira parcela, que já venceu no dia 5 de fevereiro, mais uma vez, valor da cota única, mínimo de R$ 108,52. Se porventura o valor da cota for inferior a isso, então a pessoa precisa adequar a quantidade de parcela para que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 108,52. Francisco, e como é que fica a situação das pessoas que possuem já débitos anteriores, débitos vencidos também, e se deixar de pagar mais uma vez o IPTU, como é que fica em relação, existe a possibilidade da pessoa ter o nome dela inscrito na dívida ativa? Sim, Gadelha. Primeiro, quem não faz o pagamento do imposto, que é desse ano, que é dos anos anteriores, então ele já não consegue uma certidão negativa da Prefeitura Municipal de Porto Velho, a capital, e assim ele não consegue transferir, então, a propriedade ou a posse desse imóvel.
Segundo, ele poderá ter o nome dele inscrito em dívida ativa municipal e mais tarde, a depender do valor, poderá até responder por uma ação de execução fiscal. Por isso é muito importante o contribuinte que tem débitos, com qualquer fisco, ele procurar negociar, se não pode pagar à vista. Inclusive, a Secretaria Municipal de Economia e Fazenda, ela tem também programa de parcelamento para que o contribuinte possa pôr em dia as suas contas para com o fisco municipal. E quanto tempo de inadimplência pode levar a pessoa a ter uma cobrança judicial também, né, Francisco? Exatamente. O dele não é qualquer valor que pode ser executado, porque a Justiça limita o valor da execução fiscal. Porém, mesmo que o contribuinte não responda por uma ação de execução fiscal, que poderá levar a penhora de bens e direitos, né, ele pode ter o seu nome inscrito no cartório, protestado, né? Os fiscos municipais hoje vêm usando muito esse instrumento, que é mandar a dívida para o cartório para fazer a cobrança. Se mesmo assim o contribuinte não fizer o pagamento, então o valor da dívida volta para o fisco municipal para permanecer inscrito na dívida ativa e também ele fica com o nome protestado, ele fica sem poder obter crédito, sem ter um cartão de crédito, abrir uma conta bancária, fazer uma compra numa loja parcelado e assim por diante. Então, por isso é muito importante o contribuinte cuidar para que, mesmo que ele não possa quitar uma dívida à vista, ele possa fazer um parcelamento e o fisco oferece boas condições para isso. E lembrando que todo esse serviço, o boleto, por exemplo, pode ser emitido pela internet. Existe essa facilidade. Eu gostaria que você detalhasse também isso e já deixasse a dica, né, para as pessoas, os idosos, de repente aquelas pessoas que precisam de um pouco mais de cuidado, não caírem em golpes, né, Francisco? Isso mesmo, galera. Veja só, inclusive eu recomendo que a pessoa faça a emissão do boleto via online, sem precisar sair de casa, sem precisar perder tempo, recursos, pagando por deslocamentos, e fazer a emissão do boleto via online. Se você não acha dificuldade de achar a página da antiga Senpaz na internet, eu sugiro que vá ao Google e escreva assim, ó, IPTU 2026, Porto Velho. E aí você vai ter o primeiro link que aparece lá, exatamente IPTU 2026, o contribuinte já pode emitir o boleto online. E aí ali ele tem a página onde ele pode gerar o boleto, quer usando o seu CPF ou número de inscrição municipal do imóvel. Lembrando que lá no finalzinho, quando aparece para ele imprimir o boleto, ele deve verificar se a data está atualizada. Deve constar lá 5/3/2026. Se não tiver, ele faz a atualização e emite e paga o boleto normalmente, quer com Pix, quer usando o código de barra. Então eu recomendo que faça isso de casa, até mesmo porque, pelo que eu percebi, o movimento continua muito alto nos postos de atendimento, inclusive no centro da capital. São mais de 700 pessoas por dia e o número de servidores é limitado. Então, para não perder tempo, não sobrecarregar o atendimento, faz isso de casa. Você consegue fazer isso de casa no escritório e aí fica legal, a pessoa não perde tempo e consegue pagar isso com tranquilidade de casa. Perfeito, Francisco. Para encerrar a nossa coluna de hoje, qual é a sua orientação especial para aquelas pessoas que têm direito à isenção, né? Os que têm direito à isenção, ele pode dar uma consultadinha na página da Senpaz, ele faz o pedido via processo junto ao órgão. Nesse caso, não precisa pedir hoje, até mesmo porque o atendimento está muito sobrecarregado e ele vai precisar protocolar esse processo. Pode ser online, mas a gente vê que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer usando a ferramenta da internet. Então, esperar passar aí, baixar um pouco o movimento, e ele apresenta o requerimento, juntando o documento das suas condições, quer de idade, quer de motivo de doença, assim por diante. No caso, os ferroviários também, os soldados de borracha têm direito à isenção. As instituições sem fins lucrativos, acima de tudo, as instituições religiosas, têm direito à isenção. Então, o protocolo é um pedido juntando a documentação exigida pelo fisco e aí fica tudo tranquilo. E a pessoa ou a instituição não vai ter o seu nome inscrito na dívida ativa ou enviado para protesto. Perfeito. Obrigado, Francisco Pinto, conversando excepcionalmente hoje pela internet. Nosso colunista de todas as quintas-feiras, que hoje está lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Francisco. Até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Bom trabalho para você aí.
E nesta quarta-feira, em Brasília, foi lançado o projeto Amazônia que eu quero 2026. O evento foi realizado no Congresso Nacional e colocou em pauta um dos temas mais estratégicos para o país neste ano, que é a democracia na era digital. O evento foi no Salão Negro do Congresso Nacional e reuniu representantes da sociedade, empresários, especialistas e parlamentares. Discutir esse tema, um tema tão atual, tão pertinente, nesse ambiente pré-eleitoral é fundamental, é inclusão social. A população amazônica, que é retratada todos os dias pela Rede Amazônica, mostra exatamente o quanto essa gente é grande, é importante e representa com grandeza o nosso querido Brasil. Ela traz aqui uma contribuição ao debate público, ao debate político, sobre temas como o desenvolvimento sustentável, o modelo de desenvolvimento da Amazônia e os desafios que a Amazônia tem. Com o tema Democracia na Era Digital, a nova temporada do Amazônia que eu quero se propõe a debater ao longo deste ano, nos estados da região norte, como as tecnologias estão transformando o processo eleitoral. Para falar sobre essa temática, a palestra magna foi de Marcelo Bechara, diretor de Relações Institucionais em Mídias do Grupo Globo. Como discutir a tecnologia a serviço da Amazônia, a Amazônia com seu potencial de desenvolvimento, mas principalmente num ano eleitoral, em que nós temos o futuro do país sendo colocado num processo democrático de discussão, que é óbvio, né, boa parte do nosso ano, as eleições já começaram, os debates já estão acalorados, vai ocupar bastante tempo, né, do debate público nacional. Então é um ambiente extremamente desafiador. Eu acho que a realização desse debate foi extremamente feliz. Dos encontros do AMQQ nasce um caderno de soluções que consolida as propostas da população e serve para subsidiar projetos de lei e políticas públicas. O caderno do ano passado, que debateu a gestão de resíduos sólidos na Amazônia, foi lançado durante o evento em Brasília e entregue aos parlamentares. O projeto é uma realização da Fundação Rede Amazônica. Que visa o projeto atingir, né, os jovens, as pessoas que vão votar, o voto consciente. Eu acho que é mais um projeto de educação política, né, que leva essas pessoas a terem realmente o voto consciente. O Amazônia que eu quero, até o nome já diz, qual é a Amazônia que cada um de nós deseja, particularmente aqueles que lá vivem, nós vivemos lá. E realmente eu diria que esse ano, muito em particular, né, iniciando o Amazônia que eu quero, com uma edição aqui em Brasília muito especial, porque o projeto nasceu para isso, né, nasceu para que entre tantos outros representantes, os representantes da Amazônia aqui no Congresso, possam ser cada dia mais melhor avaliados e melhor escolhidos para que possam nos representar aqui no Congresso. E veja só, a ponte sobre o rio Maçangana, na linha C65 de Ariquemes, está interditada. Moradores cobram uma nova ponte, a travessia é perigosa e os alunos foram filmados passando pela ponte, caminhando. Ônibus escolar deixou de passar pelo local com o risco de cair. A repórter Ana Cláudia Ferreira acompanha esse caso. A situação da ponte sobre o rio Maçangana, na linha C65, que dá acesso à BR-421 aqui em Ariquemes, está bem precária. Essa é uma ponte antiga, uma ponte extensa, feita de madeira no formato bate-estaca e mesmo que tenha recebido manutenção nos últimos anos, está toda danificada e corre o risco de cair. Moradores cobram das autoridades providências, eles pedem que a ponte seja recuperada, que seja refeita e que o acesso seja liberado. Vídeos foram gravados nos últimos dias e mostram estudantes caminhando sobre a ponte para ter acesso ao ônibus escolar que leva então essas crianças para a escola da linha. Um morador pioneiro da região, o seu Vilmar, ele também gravou um vídeo no local mostrando a situação e cobrando que a prefeitura resolva o problema. Para ver se chega até a autoridade competente, para que olhe para nós aqui e vê realmente o que nós estamos precisando, e é um caso de urgência. Eu falo para vocês que é um caso de urgência porque vejam bem aqui, ó, olha como que está essa ponte aqui. Os alunos, filho, passam aqui nessa ponte
Aí eu vim aqui fazer essa filmagem para chegar até em alguém que seja competente para poder fazer essa reivindicação para essa ponte. Porque não dá mais, nós não aguenta mais. Olha, quanto paliativo já foi feito. Os meninos da obra que vêm aqui trabalham muito bem, fizeram o trabalho excelente, porém não aguenta, é uma gambiarra. O secretário de Obras de Ariquemes disse que a prefeitura fará em breve um serviço provisório para recuperar a passagem e que a ponte está interditada. Mas, no momento, os moradores não estão isolados, pois existem outras rotas alternativas, outras linhas vicinais que dão acesso à linha C65. Já a Secretaria de Educação disse que os alunos não passam mais por essa linha. O ônibus escolar não faz mais essa rota e que os alunos agora estão sendo transportados pela linha C70 para ter acesso à escola que fica na linha C65. Fiz lá o levantamento, dá para fazermos algo ali, né? Por mais uma vez aí, um paliativo. Lembrando que o terceiro vão, que sempre foi o que é comprometido, o apodrecimento foi dentro, na água, ou seja, né, dentro ao solo ali, que é uma ponte de batistaca. 6 horas e 36 minutos agora, uma excelente quinta-feira para você que está chegando à nossa companhia, momento da previsão do tempo com a Chiara Negrete. Ontem fez muito calor. Bom dia, Chiara. Bom dia, tudo Gadelha. bem? Tudo Ontem ótimo. fez muito calor, mas parece que o tempo deu uma virada, né? Hoje já amanheceu fechado, chovendo, mas ontem, por exemplo, era 12h20. Estava saindo da escola, fui pegar o meu filho na escola e olhei, o termômetro estava marcando 32 graus, mas a sensação térmica de 37. Quando eu retornei do almoço, já estava passando dos 40. Muito quente ontem. Que calor muito foi aqui? Muito quente. E olha, Gadelha, eu vou te dar uma triste notícia. As temperaturas caem no restante do estado, mas em Porto Velho ainda continua muito quente hoje. Você que é calorento vai sofrer. E olha só, falando em calor intenso, né, tem feito aí motoristas manterem o ar-condicionado ligado durante todo o trajeto, né? O problema é que a falta de manutenção pode aí causar, comprometer a qualidade do ar e afetar também a saúde, aumentar riscos aí de gastos com veículos e também de alergia, né? A repórter Carol Miranda vai conversar mais com a gente, trazer esses cuidados. Muito bom dia, Carol. Fala pra gente então como esse calor intenso tem feito os motoristas se preocuparem com o ar-condicionado do automóvel, né? Bom dia, Chiara. Bom dia, Gadelha. Bom dia para você que nos acompanha aqui na manhã dessa quinta-feira de hoje. E isso mesmo, Chiara, como você mencionou. Na verdade, o ar-condicionado passou, né? Deixou de ser um artigo de luxo, que era considerado antigamente, para ser um artigo de necessidade. Hoje em dia, é muito difícil a gente encontrar alguém com o veículo as janelas abaixadas. As janelas estão sempre fechadas, né, do carro, com o ar-condicionado ligado, por conta desse tempo, né, esse clima aqui na nossa região. Nós conversamos com um especialista na saúde, né, especialista em doenças respiratórias e também especialistas em ar-condicionado automotivo, que alertam, né, esse uso diariamente, esse uso o tempo todo do ar-condicionado pode acabar prejudicando a sua saúde se a manutenção não estiver em dia. É o que a gente vai ver agora na reportagem. As altas temperaturas registradas na região têm feito motoristas recorrerem cada vez mais ao ar-condicionado dentro dos veículos. Em muitos casos, o equipamento permanece ligado durante todo o trajeto. O que muita gente não imagina é que o problema não está apenas na temperatura, mas na qualidade do ar que circula dentro do veículo. Nosso clima tropical é o melhor clima do mundo, porque ele é quente e é úmido. Nossas vias respiratórias, elas têm estruturas para aquecer, filtrar e umidificar o ar. Então, teoricamente, nosso ar é o melhor que seria respirado. O problema é que nós não aguentamos o clima quente, o clima úmido, né? Por quê? Porque todo mundo quer viver no mais confortável, né? E o mais confortável é o quê? É o que é fresquinho, o que é geladinho, né? E aí a gente sai
do nosso padrão natural, que seria viver o natural, para viver, entre parênteses, um ar artificial. E é esse artificial que gera aí os danos nas nossas vias respiratórias, né? Um ar resfriado, um ar não filtrado, um ar sem umidade, né? Então, o que a gente hoje orienta? Que nós não conseguimos ficar sem. Nós vivemos hoje com ar-condicionado 24 horas no carro, sai do carro, mas a gente pode adequar maneiras para que esse ar, entende, se transforme num ar menos nocivo para a gente, uma vez que ele sai da situação natural. A falta de limpeza adequada pode transformar o sistema de climatização em um ambiente propício para fungos, ácaros e bactérias, e por isso pode afetar diretamente o sistema respiratório. Essa manutenção ela é essencial, né, para o bom funcionamento de todo o sistema e especialmente aí também da nossa própria saúde, porque ali o acúmulo de sujeira em todo o sistema pode trazer acúmulo de bactérias, sujeiras e isso trazer problemas respiratórios, alergias. Isso se torna muito mais grave quando aí você tem crianças ocupando o veículo, andando com as crianças dentro do veículo. Então, a manutenção preventiva ela é de suma importância por este motivo, né, para você cuidar também de todos os componentes do sistema e, em especial, da sua saúde, que aí é o primordial. Além dos riscos à saúde, o próprio veículo pode dar sinais de que algo não vai bem no sistema de ar-condicionado. Mau cheiro ao ligar o equipamento, redução na potência de refrigeração e até aumento no consumo de combustível são alguns dos indícios de que está na hora da manutenção. O que mais dá de perceber é a questão de barulhos que a gente consegue identificar, a falta de eficiência mesmo na refrigeração, a gente percebe que o carro não está gelando legal, às vezes um mau odor também dentro do veículo, isso tudo faz a gente perceber ali que já está começando a dar algum problema no ar-condicionado. Às vezes o seu carro já está começando a dar um desgaste já num compressor, aí você não consegue perceber, às vezes também já está tendo algum vazamento no sistema, você também não consegue perceber que o gás vem abaixando aos poucos. Isso tudo também pode ocasionar no veículo ali e atrapalhar o ar-condicionado. E não é apenas uma questão de conforto. Manter o ar-condicionado do veículo limpo é uma medida de saúde e também de economia. A manutenção preventiva evita gastos maiores no futuro e garante mais qualidade do ar para motoristas e passageiros. Nós precisamos manter esse ar-condicionado limpo. Por quê? Uma vez ele filtra ali, ele vai jogando lá para a condensadora dele a sujeira, eu preciso manter essa máquina limpa para ele não modificar o seu modo de agir e não trazer para mim um ar mais danoso. E é uma loucura, né? Porque aqui, principalmente na cidade de Ariquemes, uma hora calor excessivo e na mesma hora desse calor excessivo começa a chover. Foi o que aconteceu ontem. A gente passou a manhã inteira, Gadelha, com o clima nublado, chovendo. A Kiara até mencionou ali, né, que tinha uma previsão de chuva e realmente deu aquela chuvinha bem de leve aqui em Ariquemes, mas choveu. E aí, posterior a isso, veio esse sol estrondoso. Inclusive, pela manhã eu tive dificuldade de fazer imagens para a gente utilizar aí na reportagem devido à chuva, né? Por ser uma matéria que falava de calor excessivo. Mas aí o sol, como sempre, né, não deixa os ariquemenses. Inclusive agora eu estava em um local para minha entrada do Vivo e começou a chuviscar e eu tive que deslocar. Apesar do clima estar fechado, eu vou virar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó, imagens ao vivo da Avenida Capitão Silva. Vocês podem perceber que o clima está bem nublado. Só que esse clima nublado, infelizmente, não quer dizer, né, frescor. As temperaturas aqui seguem altas, como a Kiara já mencionou, e o clima segue muito quente. Retorno contigo aí nos estúdios, Kiara e Gadelha. Obrigado. Obrigada, Carol. Obrigado, Carol. E era exatamente isso que a gente comentava aqui durante a reportagem estava sendo exibida. Como que o tempo muda, né? E apesar do tempo, como a gente percebe, a claridade, e hoje cedo eu conversando com a Carol, pessoal, Carol, como é que tá o tempo aí? E ela já me disse, Gadelha, tá chovendo, mas apesar da chuva, tá muito quente aqui. E assim é o nosso estado.
Obrigado, Carol. Muito obrigada, Carol. E ó, a gente está no período chuvoso, mas mesmo assim, como a Carol disse, a gente tem aí, a nossa região sempre tem temperaturas bem mais intensas e inclusive, né, falando em calor, o Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, divulgou, né, que podemos esperar anomalias nas temperaturas nos meses de março, abril e maio. O estado deve apresentar nesses meses temperaturas acima da média, ou seja, meses mais quentes do ano ainda nem chegaram, mas a gente já vai experienciar aí exatamente isso, né, essas temperaturas. Então aqui, ó, essa região em vermelho, né, é onde mostra onde as temperaturas vão estar acima da média. O nosso estado quase todo encoberto por essa faixa, né, essa mancha vermelha que mostra aí só a pontinha. Quase insignificante. A maioria do estado está aí sobre essa influência de anomalias, então a gente pode esperar aí temperaturas acima da média, mesmo para esse período chuvoso, né? Inclusive a gente escutou um meteorologista que falou mais detalhadamente sobre isso, a gente vai acompanhar agora. As temperaturas elas têm se apresentado muito mais elevadas que o normal e permanecerão assim nos próximos meses. Está sob influência de fenômenos que atuam nos oceanos Atlântico e Pacífico, que estão afetando, modulando as condições do clima no nosso estado e apresentando esse cenário que a gente vem observando nos últimos meses. E será isso também nos próximos, né? Chuvas dentro do normal, mas as temperaturas permanecerão acima. Ou seja, o calor continuará elevado, mas com chuvas dentro de uma normalidade. Péssima notícia pra gente, quem é calorenta, é isso né, que a Gadelha? gente já tá vendo, né? Exatamente. Vendo e vivendo, né, Chiara? Exatamente. Olha, eu ainda volto hoje para comentar sobre essa quinta-feira, as temperaturas e também precipitações, porque tem bastante chuva prevista, viu, Gadelha? Combinado, então daqui a pouquinho a Chiara Negrete retorna para detalhar mais sobre o tempo pra gente. Olha só, pessoal, estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena, a Maloca, aqui em Rondônia. O evento deve reunir cerca de 200 estudantes de aproximadamente 30 etnias, com apresentações em áreas como música, dança tradicional, artes visuais, cinema e performances integradas. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Elaine Santos, porque eu já estou curioso para saber sobre essa programação, quando é que vai ser realizado esse evento, Elaine, e conta também se ele é aberto à comunidade em geral, aberto ao público. Isso mesmo, Gadelha, muito bom dia. Nós vamos falar sobre 2 grandes festivais que acontecem no decorrer do ano. É o FERA, que é o Festival Estudantil Rondoniense, e também o Maloca, que é a mostra indígena. Pois bem, ao meu lado, a gente já está aqui com a gerente de arte e cultura, a Elis, e ela vai explicar direitinho as inscrições de cada um, como você pode proceder, você é estudante, se é aberto ao público, tudo isso ela vai esclarecer aqui pra gente, não é mesmo, Elis? Muito bom dia. São dois eventos. Nós vamos falar agora do FERA, que é o Festival Estudantil, e do Maloca. Ambos abriram inscrição simultaneamente, né? No mesmo dia, mas as inscrições encerram em períodos diferentes para esses 2 festivais. Explica pra gente. Então, bom dia. Nós teremos agora a Maloca, que é a Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena, que abriram as inscrições agora no dia 2 de abril. Paralelo a isso, também abriram as inscrições do FERA, que é o Festival Estudantil Rondoniense de Arte. Então, quem pode participar são os nossos estudantes da Rede Estadual de Educação. A Maloca, que é a Mostra Indígena, ela vai acontecer de 14 a 17 de abril aqui em Porto Velho. Tem toda uma programação e o FERA ele vai acontecer de acordo com as suas fases, né? Tem a fase escolar, a fase estadual, a fase municipal e também a fase estadual que vai acontecer aqui, que é a culminância do projeto. Então os nossos estudantes já podem fazer as inscrições. Nós estamos agora dando ênfase ao Maloca, que as inscrições vão até o dia 20 de abril. Então começaram no dia 2 agora de março, as inscrições elas vão até o dia 20 de março também. Então essas inscrições elas vão acontecer durante aí uns 18 dias para participação. Então os nossos estudantes indígenas vão poder participar nos segmentos de dança, de arte, né, e produção audiovisual, teatro, e também nós temos a novidade para esse ano, que é a do FERA, Bandas e Fanfarras, que vai voltar a acontecer depois de alguns anos sem acontecer. É isso, bandas e fanfarras, Gadelha. Eu, na minha época
de adolescente, eu participei de fanfarra, muito bacana. É uma oportunidade de agregar os jovens e do protagonismo juvenil, né, Elis? Assim como é também no Festival Estudantil, né? Isso, a Maloca, a mostra, né, ela fortalece o protagonismo juvenil, ela vai promover o intercâmbio entre as comunidades indígenas. Além disso, ela consolida as práticas pedagógicas inovadoras, né, valorizando a cultura da nossa região. Quantas etnias participam do Maloca? Na Maloca, nós teremos aí a participação em média de 30 etnias diferentes. O atendimento será para 200 estudantes indígenas aí distribuídos em 34 escolas do nosso estado. Agora, Elisa, explica pra gente. Gadelha perguntou no início se tanto o Maloca quanto o Fera, que é o Festival Estudantil, eles são só para os alunos da rede pública de ensino estadual ou ele é aberto ao público para demais estudantes? Os estudantes que podem realizar a matrícula, eles têm que ser da rede estadual de ensino. Na questão da Maloca, eles precisam estar estudando em escola indígena, matriculados nas escolas indígenas. Assim vão poder mostrar suas produções artísticas e culturais durante a mostra. E eu queria que tu explicasse também o Fera. Eu já tive a oportunidade de participar do Fera na questão assim, fazendo uma cobertura jornalística do Fera. Muito bacana, tem muitos talentos, porque reúne aí teatro, reúne música, reúne os talentos que os alunos têm e desenvolve durante todo o decorrer do ano para essa apresentação. É extraordinário e traz muitos estudantes aí que têm um tino para ser um ator, para ser um cineasta, para ser cantor, não é mesmo? O Fera ele vai valorizar essas produções artísticas e vai mostrar para a sociedade. Além disso, vai fazer com que o nosso estudante se torne protagonista de suas próprias produções e coloque aí durante o Fera à mercê da sociedade para que seja apreciado. É isso. E tem uma fase online também, né, Elis? No decorrer do ano tem essa fase online. A fase online ela vai acontecer por meio dos curadores que vão escolher os melhores trabalhos. Esses curadores eles fazem as inscrições e eles recebem no currículo Lattes, né, lá o seu certificado como contribuição na participação dos trabalhos do Fera. Eles vão selecionar os melhores trabalhos e esses serão apresentados durante o festival. É isso. A gente agradece a Elis e daqui a pouquinho a gente volta, Gadelha, para falar mais sobre o Maloca e também sobre o Fera. Atenção para as inscrições, como a Elis bem explicou, né? Abriram desde o dia 2 mas elas têm períodos de inscrição que finalizam em épocas diferentes. Então a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre o Fera e o Maloca. Combinado, Elaine. Obrigado por enquanto. 2 grandes eventos. Elaine Santos detalhando tudo isso para a gente ao vivo aqui no Bom Dia Rondônia. A gente muda de assunto agora a falar sobre as áreas degradadas ao longo da BR-429 que começam a ganhar uma nova perspectiva de recuperação em Rondônia. Produtores rurais e instituições ambientais apostam em técnicas sustentáveis para recompor a vegetação nativa, proteger o solo e devolver a função produtiva às propriedades, aliando preservação ambiental e segurança jurídica lá no campo. Áreas degradadas ao longo do eixo da BR-429 começam a ganhar uma nova perspectiva de recuperação. O que antes representava solo exposto, baixa produtividade e insegurança ambiental, agora pode se transformar em áreas restauradas, com vegetação nativa recomposta e função produtiva retomada. Bom, esse projeto ele foi pensado para trazer uma alternativa para médios e grandes produtores rurais de regularizar sua propriedade rural da forma ambiental. Então a gente tem as políticas de governo que visam essa regularização. Então o projeto Vitrines foi um projeto pequeno, mas que ele traz uma alternativa para que esses agricultores possam ter sucesso nesse modelo de restauração dos seus passivos ambientais com um baixo custo. Por isso que a gente usa as sementes florestais. A técnica da muvuca de semente surge como uma solução eficiente e de baixo custo para restaurar essas áreas. O método consiste na mistura de diversas sementes de espécies nativas, plantadas diretamente no solo, permitindo que a natureza retome seu ciclo de forma mais rápida e equilibrada. A diversidade de sementes favorece o desenvolvimento da vegetação, protege o solo contra a erosão, melhora a infiltração da água
e contribui para a recuperação da fertilidade natural da terra. Quando surgiu a ideia do projeto, né, a gente achou extremamente legal e importante, né, a gente viu a oportunidade de que alguns produtores que nós pudéssemos, né, atender regularizassem os seus passíveis, né, de forma completa, e a muvuca, né, era uma oportunidade de a gente demonstrar que é possível fazer essa recuperação de forma mais viável economicamente. Então, o desenvolver desse projeto foi extremamente importante para isso, né? A gente teve a oportunidade de indicar alguns produtores e esses produtores puderam, em suas propriedades, ter seus passivos regularizados e, com isso, demonstrando que a muvuca ela traz essa facilidade, né, nessa recuperação. Para o produtor rural, recuperar áreas degradadas significa muito mais do que cumprir uma exigência ambiental. É garantir segurança jurídica, aumentar a cobertura vegetal da propriedade e abrir portas para o mercado que exigem responsabilidade socioambiental. A restauração também impacta diretamente na qualidade do solo e da água, refletindo na sustentabilidade da atividade pecuária e agrícola. E Rondônia possui hoje a segunda maior frota de veículos da região norte, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Em uma década, o número de carros e motocicletas cresceu de forma expressiva e já impacta diretamente a mobilidade, especialmente aqui em Porto Velho. O entra e sai das marchas, o freio constante e a paciência testada a cada cruzamento. Essa é a rotina do José Roberto. Ele trabalha como motorista profissional há mais de uma década. Tempo suficiente para ver o asfalto encolher diante de tantos carros e motos novos que passam a dividir o mesmo espaço. A quantidade de veículos ela aumentou muito, a gente percebe, porque já faz mais ou menos uns 10 anos que eu trabalho direto, assim, no trânsito mesmo, todos os dias. Então eu percebo que, sim, que tem horário que aquele volume de carro você não sabe o que fazer, porque é muito veículo, entendeu? Num determinado horário, 7h30 da manhã até 8 horas, das 17h30 até 7 da noite, então isso aí acaba acumulando muito, né? E as nossas vias, em alguns pontos, elas são um pouco precárias, entendeu? A percepção de José Roberto é confirmada pelos números oficiais da Secretaria Nacional de Trânsito. O aumento é forte e contínuo. Em 2016, Rondônia tinha cerca de 905 mil veículos. Hoje, em 2026, já encosta na marca de 1.300.000, um salto de mais de 43% em 10 anos. Na região norte, Rondônia sempre ocupou o segundo lugar no ranking dos estados com maior frota de veículos, ficando atrás apenas do Pará. E em terceiro lugar vem o Amazonas. E um detalhe chama a atenção nas ruas rondonienses: a preferência pelas duas rodas. Hoje o estado tem quase 500 mil motocicletas, bem acima dos 362 mil automóveis. Tanto o motor roncando impacta direto na mobilidade. O resultado são picos de congestionamento, vias desgastadas e um cenário que colabora para o aumento dos acidentes de trânsito. Acomodar quase 1.300.000 veículos exige mais do que sinalização, exige repensar a cidade. E é aqui em Porto Velho que esse desafio atinge o nível máximo, principalmente na Zona Sul. A região concentra a segunda maior densidade populacional da capital e um fluxo intenso de moradores que precisam se deslocar diariamente para o centro comercial, transformando as avenidas nos maiores gargalos da cidade. É a região mais urgente para a gente fazer a intervenção, porque ela tem poucas entradas e poucas saídas, e essas saídas são, tirando a questão da Campos Sales, que tem uma saída, quando cruza a BR, que é uma boa saída, que é uma passagem fora de nível, e a Jatuarana também, mas o restante são passagens difíceis, e além disso que só tem praticamente uma rota, 2 rotas, então é muito limitado. Então é uma região densamente povoada, tem uma densidade de veículos altíssima, e todos esses veículos precisam sair todos os dias, manhã, e retornar. Então a gente tem a região que concentra a maior quilometragem, digamos assim, maior metragem de filas em Porto Velho. Então é uma região que vai ser prioritária. Sobre a ampliação da malha viária e a melhoria do transporte coletivo, o secretário destacou as seguintes ações. A gente tem essa questão de abrir novas rotas, né? Então a gente já identificou problemas na Zona Leste, na parte central, que a gente consegue melhorar
são obras que não têm um grande impacto, que não envolvem a desapropriação, se caso precisar, é mínima, e a gente consegue desafogar a via principal, né? Então, em alguns locais, basicamente, em alguns pontos você tem poucas vias de escoamento, né? Então, a ideia é criar outras possibilidades, né, para as pessoas não sobrecarregar essa via, principalmente no horário de pico. E sobre a questão da fluidez no trânsito na Zona Sul de Porto Velho, região apontada pelo secretário como a mais crítica na capital, a Centran já tem projetos em tratativa com outras pastas, buscando novas rotas para melhorar o tráfego na região. Momento do intervalo, aqui no Bom Dia Rondônia. A seguir, a gente volta a falar sobre as inscrições abertas para o Festival Estudantil Rondoniense de Artes 2026, o FERA. O evento reúne teatro, dança, música, artes visuais, fotografia e audiovisual, além do segmento de bandas e fanfarras. E também, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima declara emergência ambiental para mais de 20 estados e o Distrito Federal por risco de incêndios florestais no Brasil em 2026. O período crítico em Rondônia será de maio deste ano até janeiro de 2027. E ao vivo você acompanha agora imagens de Ji-Paraná, da BR-364. Olha como está o céu de Ji-Paraná, minha gente, com muitas nuvens. Você que vai ficar em casa, aproveita para continuar no Bom Dia Rondônia, pega a sua xícara de café. Tá chovendo aí na sua região, minha gente? Faz esse registro e manda aqui pra gente mostrar para todo mundo. 99910-2626, não sai daí não. O Bom Dia Rondônia volta já, eu te aguardo. Sábado no É de Casa tem estreia. A série Brasil, Aqui é o Meu Lugar, que conta a trajetória de imigrantes de diversos países que vieram para o Brasil e ajudaram a construir a história do nosso país. E no primeiro episódio vamos homenagear os nossos irmãos portugueses. Vamos conhecer a história da Marinete, uma professora do Rio de Janeiro, que é um exemplo de luta e resistência. Vamos receber aqui na nossa casa Reinaldo Gianecchini e Érica Januza. Vem que você é de casa! Carevel Veículos, sua concessionária Volkswagen para o Cone Sul rondoniense e Norte Mato Grossense. Volkswagen. Visagem, misura. Aqui no norte, o nosso Halloween é diferente. A gente não vê fantasma, a gente vê visagem. Essa palavra veio do francês e significa rosto. Mas aqui, quando a gente fala que viu uma visagem, significa que a gente viu uma alma penada, um vulto, normalmente à noite. No Amazonas também encontramos outra palavra, misura, que significa a mesma coisa. Por exemplo, não vou ficar andando na rua de madrugada, essa é a hora que aparece visagem. Não vai embora, não. Me perdoa, fica aqui. Não vai dar. O pivô da separação do casal do Brasil é ninguém mais, ninguém menos que a princesinha Calvin, Nayane Amaral. A Grado ficou destruída, velho. Nem sei se ela vai me perdoar um dia. Hoje... Eu não tô com disposição pros seus joguinhos, Nayane. Eu preciso te explicar o que aconteceu entre mim e o João Raul. Eu quero te contar a verdade tudinho. Coração acelerado. Bom dia, Rondônia, de volta. Agora são 7h03. Para você que está chegando agora à nossa companhia, eu vou retomar a conversa aqui com a Elaine Santos, porque ela já esteve por aqui falando de dois grandes eventos, o FERA, Festival Estudantil, e também o Maloca. Elaine, o que você traz agora para a gente de atualização para o pessoal que está chegando agora ao Bom Dia Rondônia? Eu já adianto que são dois grandes eventos aí que mobilizam toda a comunidade escolar, os estudantes, as famílias também, os pais e tudo isso, né, Elaine?
isso, Gadelha. Quando o papo é bom, a gente tem que voltar para reforçar, viu? A conversa era boa e aí o pessoal que está em casa quer saber. Inscrições são períodos diferentes de encerramento. Eu conversava com a Eli, ela que é a gerente de arte e cultura da SEDUC e é a coordenadora aí desse evento. Ela estava explicando que o Maloca é o único na região norte nesse segmento, né? É uma mostra cultural, artística e indígena e ela acontece aqui na região norte, sendo a única mostra num evento nessa magnitude. As inscrições estão abertas, elas vão até o dia 20 de março. Abriram agora dia 2. E o FERA, que é o Feira Estudantil Rondoniense, Gadelha, que a gente falava agora há pouco, que tem diversas mostras. Tem aí música, arte, tem fotografia, tem de tudo um pouco, né? Isso, o FERA tem seus segmentos, né? E a novidade para esse ano é o Bandas e Fanfarras. Então você que é estudante da Rede Estadual de Educação já pode fazer suas inscrições, entre em contato com seu professor. As inscrições do FERA vão até o dia 30 de abril e as inscrições da Maloca vão até o dia 20 de março. Olha só, vamos só reforçar. Como é que esse aluno pode fazer essa inscrição? É dentro da própria escola ou ele vem na SEDUC ou é de forma online? Ele pode entrar no site Arte e Cultura, lá ele vai fazer sua inscrição, colocar o segmento que ele vai participar, se é dança, música, arte, pintura, a produção audiovisual, inclusive o segmento Bandas e Fanfarras, que é um festival muito lindo, as apresentações elas enchem os nossos olhos de tanta beleza, então eles já podem se organizar, as escolas já podem se organizar, fazer sua inscrição no site. Nós conversamos com a Eli. Eli, muito obrigada por sua participação. Eli acordou muito cedo, estava aqui para trazer essa informação das inscrições do Maloca e também do FERA. Então não perca tempo, corra, porque desde o dia 2 já começaram as inscrições para esses dois grandes festivais que movimentam a classe estudantil, movimentam aí as nossas comunidades indígenas estudantis também. E aí, Gadelha, fica a dica para as pessoas se inscreverem, para os jovens se inscreverem, porque é uma oportunidade de revelar aí, de mostrar o seu talento, seja na música, na pintura, nos instrumentos musicais. Ótima oportunidade para você se revelar, mostrando aí o seu protagonismo juvenil. Gadelha. Exatamente, ou na produção audiovisual, no cinema, né, Elaine? Muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você e o Gladson que está aí contigo. A gente segue aqui com o Bom Dia Rondônia, agora são 7h06. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima declarou emergência ambiental para mais de 20 estados e o Distrito Federal por risco de incêndios florestais no Brasil em 2026. A medida é algo normal e faz parte dos preparativos do governo para o enfrentamento e prevenção de queimadas e incêndios florestais, quando a seca começar na maior parte do país. 25 estados e o Distrito Federal tiveram emergência ambiental declarada. Os 7 estados do norte estão nessa lista. No Amazonas, o período crítico ficará vigente de abril de 2026 a março de 2027. Em Rondônia, de maio deste ano até janeiro de 2027. No Acre, de maio a dezembro de 2026. No Amapá, de junho deste ano a janeiro de 2027. Em Roraima, de setembro de 2026 a abril de 2027. No caso de Tocantins, o período crítico vai de abril a dezembro deste ano. E no Pará, de maio de 2026 a janeiro de 2027. É a declaração de estado de emergência que permite a contratação de brigadistas florestais e ajuda municípios a se prepararem para o período crítico. Para este ano, além dos equipamentos de infraestrutura operacional, as ações de prevenção e combate aos incêndios vão contar com a atuação de 4.660 profissionais. Desse total, 4.410 são brigadistas florestais. Segundo o presidente do ICMBio, Mauro Pires, inicialmente o quantitativo é suficiente. É um número que, de acordo com a nossa previsão, é suficiente, mas em havendo necessidade, digamos que lá para junho, julho, quando começa o período mais seco, esse cenário não se confirme, seja mais intenso, nós também vamos contratar mais pessoas para ajudar nesse combate.
Este ano, as ações também contarão com estes veículos adaptados com sala de crise, dormitórios e refeitórios totalmente equipados, inclusive com monitoramento de ar em 360 graus. São 2 combos com 3 veículos cada. Um deles já tem destino certo, Roraima. Isso porque a temporada de incêndio por lá já começou. Conseguir levar um número maior de pessoas para poder coordenar todas as operações. Até hoje, ao longo desses 40 anos, muitas vezes, as pessoas ficavam acampadas nas áreas dos próprios incêndios. Então, hoje a gente consegue levar um apoio logístico muito maior para poder fazer um bom enfrentamento. Agora, ele lembra que, mais do que ações, é preciso reforçar a conscientização da sociedade quanto ao uso do fogo. As pessoas veem o capim seco, acabam colocando fogo. As pessoas não têm uma destinação de lixo naquela região, colocam fogo e simplesmente abandonam o lixo pegando fogo. E aí isso perde completamente o controle. Então, para nós é muito importante que a população entenda. Vamos começar agora a entrar no período de seca. Algumas regiões do Brasil já estão em período de seca. E é muito importante que as pessoas entendam que o fogo tem que ser tratado com muita responsabilidade. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, alerta. Atividade agrícola, seja de agricultores familiares, de comunidades locais, do agronegócio, necessariamente não tem que estar associada a desmatamento e queimada. Atividades criminosas não podem ser confundidas com atividades produtivas. E quem quer fazer atividade produtiva com base em criminalidade, aí é a aplicação da lei. 7h10. Vem comigo aqui conversar com a Chiara Negrete, porque ela volta para falar mais sobre o tempo. Inclusive, agora a gente tem participação do pessoal de casa. Exatamente. Chiara. Muita gente mandou sobre a chuva de ontem. Sei que você nem deve ter percebido que estava dormindo, que o Gadelha dorme cedo. Sério. Mas a gente teve aí, inclusive, o Carlos Célio também mandou mensagem aqui para a nossa interação das imagens, né, da câmera de segurança da casa dele, que registram, então, essa forte chuva e registram também raios lá na região da Zona Sul, aqui da capital. Isso essa madrugada. Segundo algumas fontes, né, choveu aproximadamente 20 milímetros, passando um pouquinho disso até, mas a gente, como eu comentei já, nem toda a cidade, né, a capital e outras cidades também, tem o equipamento, o pluviômetro, que mede, olha só. Então a gente viu aí dá pra ver o raio, de água no chão também, né, no vídeo que ele mandou. Exatamente. E o clarão devido ao raio. Graças a Deus ninguém se feriu, não atingiu ninguém, não causou nenhum prejuízo, né? Mas a gente agradece aqui. Deve ter sido uma chuva em alguns pontos também, exatamente, né, Chiara? Não com a mesma intensidade, mas em diferentes pontos. E a gente não tem como, né, captar realmente a precisão dessa chuva justamente por conta dos pluviômetros que a gente não tem espalhado em toda a cidade. Mas choveu sim, bastante em alguns pontos. Inclusive a gente tem também outras interações que mostram, inclusive tem uma da Dona Helena que mostra a chuva lá na casa dela. Vamos começar então pela Dona Helena? Bom dia, Gadelha. Bom dia, Chiara. Acordei 9h20 desta quarta-feira, com trovões. E ela mostra aí, ela mora na região do Bairro Novo, e ela mostrou o vídeo. Então, muita chuva por lá. Infelizmente, a gente está com um problema. A gente está com um probleminha para reproduzir o vídeo. Mas a Dona Helena sempre manda interação e ela mandou a da chuva de ontem Cruz, também, né? A Helena Cruz. Obrigado, Helena. Helena de casa, tá todo dia com a gente aqui. Aí agora a gente tem o Marcos Antônio, a Vanessa. Pode colocar a da Vanessa. Bom dia, Gadelha. Aqui na nossa região, em Seringueiras, essa chuva é de ontem, mas hoje está previsto chover mais. Abraço a todos. Tá, sim, Vanessa? E o céu de Seringueiras é sempre assim, espetacular. Tem umas fotos que vêm dessa região maravilhosas. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Vanessa. Mais uma. O Luiz Carlos. Bom dia, Jornal do Café da Manhã. Olha, tá dando fome já. Imagem de ontem à tarde do Rio Guaporé, em Costa Marques. Luiz Carlos Paizão, Costa Marques. Olha só, e Costa Marques choveu bastante ontem também. Segundo o mapa interativo do Semadem, choveu quase 46 milímetros. Né? Bastante coisa. E muito bonita a imagem que o Carlos mandou aqui pra gente. Mesmo. Muito obrigada. E tem lá de cima, Temos bom dia, mais? Gadelha. Aqui na Zona Leste de PVH, o dia já está claro. Essa já é de hoje, né? É isso, Marcos Antônio. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação. Obrigado, gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente.
E olha só, a gente comentou de chuva ontem e tem bastante chuva para hoje também, viu, Gadelha? A gente tem aí, ó, cidades que ficam na média aí de entre 10 e 15 milímetros, como é o caso de Guajará-Mirim e Vilhena. Nós temos cidades com um pouquinho mais do que 20 milímetros, Cacoal e no caso de Paraná, e nós temos cidades aí que ultrapassam os 30 milímetros para essa quinta-feira, que é o caso de Porto Velho e também Ariquemes. A gente lembra sempre... Mais chuva, né, Gadelha? A gente lembra sempre que uma chuva mais considerável, mais intensa, já é a partir dos 10 milímetros. Então, chover 34 milímetros em Porto Velho é o triplo disso, em Ariquemes vai ser quase o quádruplo disso, bastante chuva, tem que tomar cuidado, tem alerta duplo para a nossa região. Então, é risco aí de alagamentos, de raios, né? Esse temporal mais forte que deve vir justamente durante a tarde e a noite também. E qualquer intercorrência, acionar os órgãos competentes, com certeza. Defesa Civil. Exatamente. 193 é o número do Corpo de Bombeiros e 199 é o número da Defesa Civil. E a gente também tem aqui as temperaturas. Como eu falei para você, Porto Velho, assim como a maioria das cidades aqui, deu uma diminuída na temperatura, mas 29 eu ainda considero bastante quente aqui pra gente. Eu também considero porque a gente tem a sensação térmica, como você trouxe, exatamente, né? Isso, porque tem a sensação térmica, né? Então sobe aí alguns graus. Mas em algumas cidades diminuiu bastante, né? A gente tem aí Guajará-Mirim com 28, Cacoal com 29, Porto Velho também com 29, Vilhena com 26, ainda mais fresco por lá. E aí nós temos na média dos 30 graus, Ariquemes e também de Paraná. Perfeito, é isso hoje? É isso hoje. Chiara Negrete detalhando aqui a previsão do tempo. Agora são 7 horas e 15 minutos, um rapidíssimo intervalo. A seguir o resumo de mais uma rodada do Campeonato Rondoniense. Os detalhes em instantes, não sai daí não. A gente volta já. Eita, mundo melhor! Últimos capítulos. Eu tenho que fugir. A polícia vai voltar a qualquer momento e eu não quero ser preso. Só há uma maneira de acabar com essa situação de uma vez por todas e não é fugindo, Ernesto. Sandra, eu não sei se eu consigo raptar uma criança. Ernesto, você já raptou uma criança. Hoje... Ernesto, você já entendeu. Eu vou esperar no canal. Você vai rápido e pega a surdinha. Agora vá. Eita, mundo melhor. Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana é no Irmãos Gonçalves. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato, 8,98 kg. Leite UHT Integral News a 1 litro, 4,48. Peito de frango congelado Abinorte, 10,80 ao quilo. Refrigerante de 2 litros, 4,85. Batata Monalisa, 2,95 kg. Carne bovina Frigon Colchão Duro Corte, 31,80 ao quilo. Arroz Primavera tipo 5 kg, 16,45. Melão inteiro, 5,80 ao quilo. Só que é quinta para todas as lojas. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. A sua doação traz esperança e transforma vidas. A falta de doadores coloca muitas histórias em risco. Com a sua ajuda, você pode ser a esperança de várias pessoas. Procure o Hemocentro mais próximo e doe sangue. Faça parte dessa rede do bem. As maiores feras do skate voando alto no esporte espetacular. Direto de São Paulo, as finais do evento que vale vaga nos Jogos Olímpicos de 2028. E tem Raíssa Leal, a fadinha na disputa. Mundial de Skate Street. Domingo, depois de viver sertanejo no esporte espetacular. Estamos de volta com os destaques do Bom Dia Brasil na companhia do Helder Duarte. Veja aí. Olá, ótimo dia para você. Esses são os destaques de hoje do Bom Dia Brasil. A CPI do INSS começou a analisar o material da investigação do caso Master enviado pela Polícia Federal, incluindo o conteúdo do celular de Daniel Vorcaro. Mensagens apontam a relação do banqueiro com parlamentares e outras autoridades. A Polícia Federal e o Ministério Público fazem agora de manhã uma operação contra um esquema de corrupção na Polícia Civil de São Paulo. São 13 mandados de prisão. Os investigados são suspeitos de cobrar propina para não atrapalhar investigações e até encerrar inquéritos.
Em Belo Horizonte, um asilo desabou nessa madrugada. Ao menos 20 pessoas ficaram soterradas. Os bombeiros seguem trabalhando no resgate das vítimas. O Senado aprovou o projeto de lei que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias. Essa ampliação vai acontecer de maneira gradual, ano a ano. E o Irã está sob forte bombardeio nesse 6º dia de guerra, que já toma conta de terra, água e mar do Oriente Médio. Ontem, Israel derrubou um caça tripulado nos céus de Teherã e os governos europeus começaram a retirar cidadãos dos países atacados. A gente mostra daqui a pouco no Bom Dia Brasil, às 8h30. Até já. Bom Dia Rondônia traz agora os destaques do esporte com a Malu Guastalla. Bom dia, Malu. Bom dia, Gadelha. Bom dia a todos vocês que acompanham o Bom Dia Rondônia. E o assunto é o jogo de ontem, né? O jogo de ontem foi forte, né? Porque teve uma chuva, gente, que paralisou todo mundo. Eu cheguei cedo por aqui hoje para trazer esses detalhes desse jogo, já que teve confronto direto entre líder e vice-líder do Campeonato Rondoniense. O Porto Velho e o Ji-Paraná fizeram um jogo bastante disputado, gente, com muita marcação, poucas chances claras de gol, algumas, mas poucas. E começou a cair, né, essa chuva muito forte. E tem também o Anderson Silva no segundo tempo do jogo, deixando o gramado aí muito pesado, dificultando muito essa criação das jogadas. Mesmo assim, as duas equipes tentaram pressionar aí, como você pode ver, muita chuva alagou aí o gramado, ainda mais para o goleiro Digão, ficou muito difícil de pegar as bolas. Enfim, o Ji-Paraná levou algum perigo, né, para as finalizações, em cobranças de falta, enquanto o Porto Velho respondeu aí em chutes de média distância e cruzamentos na área. No fim, o placar ficou no 0-0, gente. O próximo compromisso do Porto Velho agora é pela Copa do Brasil. A gente sabe que a Locomotiva teve esse feito histórico pela 3ª fase, entra em campo na próxima semana, né, da competição nacional. Aqui em casa, gente, no Aloysio Ferreira contra o Goianiense. Agora é esperar para também não ter essa chuva, né? E além disso, hoje já tem Copa do Brasil, gente, porque o Guaporé vai até o Alfredo Jaconi enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil também. Eles já estão lá no Rio Grande do Sul e no GE de hoje você acompanha o preparo dessa equipe para esse confronto, valendo quase R$1 milhão, é o jogo do milhão. E pelo Campeonato Rondoniense, né, a federação tenta antecipar a partida entre Porto Velho e União Cacoalense para esse fim de semana, já que a última rodada da primeira fase precisa acontecer com todos os jogos no mesmo dia e horário. Então tem aí uma mudança, né? Já que o Porto Velho vai disputar a Copa do Brasil, a gente traz tudo para você ao longo da nossa programação. Mas hoje tem GE, você vai conhecer um pouco mais do adversário do Guaporé, o Juventude. Você vai acompanhar aí um treino deles. E tem até pessoas que fazem muita bagunça no avião indo para o Rio Grande do Sul, do Guaporé. A gente foi conhecer um pouco mais sobre essa equipe que já está por lá, fez uma viagem longa. E, enfim, eu conto com a sua audiência logo após o Jornal de Rondônia, primeira edição, 12h em ponto, tem Globo Esporte logo mais. Obrigada, Gadelha. Combinado, eu que agradeço, Malu. Obrigado mesmo, viu, pela sua participação. E olha só, uma informação aqui para te atualizar. Termina hoje, 5 de março, o prazo para o pagamento do IPTU 2026 em cota única com 10% de desconto em Porto Velho. A Prefeitura alerta que, após essa data, o contribuinte perde o benefício máximo e pode ter acréscimos legais. Os carnês físicos do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa sobre resíduos sólidos 2026 já foram entregues nas residências da capital. A entrega foi realizada com apoio dos Correios, para garantir que o documento chegasse aos imóveis cadastrados na base municipal. O carnê contém as opções de pagamento à vista, com abatimento e o desconto para a cota única. Quem já efetuou o pagamento, seja por emissão online ou atendimento presencial, não deve realizar nova quitação. O documento entregue é apenas a via física, que também é oficial encaminhada ao endereço do imóvel. O secretário executivo da Receita Municipal reforçou o prazo para a adesão ao desconto e destacou a importância desse tributo. Veja só. O desconto ele é uma alternativa muito vantajosa para o contribuinte, vez que ele terá, né, um abatimento bem razoável com relação ao valor do IPTU para efetivar esse pagamento. É importante também a gente destacar que o IPTU, IPTU e TRSD perfazem uma das receitas mais salutares e importantes para a arrecadação do município. E esses valores, embora sejam receitas
o IPTU não vinculados, a TRSD é uma receita vinculada. A importância dele é no sentido de que o município possa ofertar condições de serviços mais vantajosas, né, e de maior vulto para o contribuinte. Sim, a partir do dia 6 de março até o dia 6 de abril, nós temos a possibilidade ainda do contribuinte poder fazer esse pagamento, tanto do IPTU como da TRSD, sem nenhum acréscimo, mas já deixando de lado, ou seja, não fica mais oportunizado o desconto de 10%. E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social divulgou a lista de beneficiários do Cadastro Único com dados desatualizados em Cacoal. A falta de atualização pode levar ao bloqueio de benefícios. A atualização do Cadastro Único é obrigatória sempre que houver mudança de endereço, renda, composição familiar ou, no mínimo, a cada 2 anos. A falta de atualização pode resultar na suspensão ou no bloqueio de benefícios sociais vinculados ao cadastro. Os responsáveis familiares devem comparecer à CEMAST munidos de documentos pessoais de todos os membros da família, especialmente CPF, RG e comprovante de residência. A regularização garante a continuidade do acesso aos programas sociais e evita transtornos futuros. A coordenadora do CAD Único lá em Cacoal detalha esse serviço. O governo federal, o MDS, já disponibilizou a nova relação da nossa lista anual de averiguação cadastral. O que significa isso? São famílias que estão com dados desatualizados há mais de 24 meses, que não atualizam o cadastro único, e outras que o governo, ao fazer o cruzamento de dados, encontrou algum dado divergente e não está batendo com o cadastro único. E essas famílias, elas terão que procurar a secretaria para estar fazendo a atualização do seu cadastro, para não ter o benefício cancelado, para não receber nenhum impedimento de participar de qualquer programa que o governo federal ele disponibiliza. Nós temos inúmeros programas do governo federal. As Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a Tarifa Social de Energia, o BPC, o ID Jovem, que é para jovem de 15 a 29 anos viajar gratuitamente. Temos o FIES Social. Então, inúmeros programas do governo federal, a obrigatoriedade é ter o cadastro único atualizado. E sem contar também o pé de meia, né? Para você que está ingressando aí no ensino médio, se a sua família tem a renda per capita até meio salário mínimo por pessoa, também tem direito a receber o pé de meia. 7 horas e 26 minutos, está perto de acabar o Bom Dia Rondônia, mas tem tempo ainda para a gente conversar com quem conversa com a gente, né? Mais interação aqui no Bom Dia Rondônia de hoje, temos a Pati. Bom dia! Hoje está excelente, um friozinho em Cujubim, choveu bem essa noite. Manda esse friozinho para cá, Pati. Obrigado pela participação. Temos aqui a participação da Ana Rita. Vamos lá, Ana Rita, aqui em Presidente Médici. O meu nome é Ana Rita, um grande abraço a todos vocês, em especial ao Gadelha. O sol está com preguiça de sair. Dá para perceber, só tem nuvem aí nesse céu, Ana Rita. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo carinho da companhia. Temos mais participação do Márcio aqui, vamos. Bastos Pereira, né? Aqui em Guajará-Mirim o tempo está muito nublado. Bom dia, é o Bastos Pereira, é um vídeo? É uma imagem, e ele manda a imagem do céu também com muitas nuvens. E para finalizar, temos o Márcio. Bom dia, Márcio Francelino, que está falando com a gente. E ele fala de Itapuã do Oeste. O clima está bem nublado. Vamos ver o vídeo que ele mandou. Olha aí, o videozinho do Márcio. Muito obrigado pela companhia, também muito nublado por lá, de onde o Márcio fala. Muito obrigado a todos vocês por continuarem com a gente até aqui no Bom Dia Rondônia. A gente fica por aqui. Outras informações você já sabe onde buscar, lá na nossa página na internet, o G1 Rondônia. Ao longo do dia, nos nossos telejornais da casa também, o primeira edição e o segunda edição, lá no finalzinho da tarde. O Bom Dia Brasil está chegando aí, pessoal, com as notícias nacionais e internacionais, mas eu quero te mostrar as imagens ao vivo aqui do Agnaldo Martioli, né, que abriu a janela para a gente aqui da BR-364, região da ponte sobre o Rio Machado, em Ji-Paraná. Tem sinalização de chuva para essa região também. E olha só como está o céu de Ji-Paraná nesse momento, minha gente. Carregado de nuvens, né? Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã, ao vivo, a partir das 6. Eu te aguardo. Tchau, tchau.
Dia Rondônia. Oferecimento Volks vale mais na Caravel Veículos. E Medicina Finca, onde o ensino é nota máxima. De segunda a sexta, informação, emoção, boas histórias e receitas deliciosas para a sua vida ser mais você. Bom Dia Brasil, oferecimento Piracanjuba. Olá, bom dia, ótimo dia para você. A Polícia Federal e o Ministério Público fazem uma operação contra um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro dentro de delegacias de São Paulo. Policiais de unidades especializadas cobravam propina para atrapalhar e até impedir investigações. Os alvos teriam até trocado um HD que incriminava pessoas dentro de um departamento da Polícia Civil. Dados extraídos pela PF do celular de Daniel Vorcaro revelam as conexões do banqueiro com políticos. Numa troca de mensagens, Vorcaro comemorou uma emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira que favoreceria o Master se fosse aprovada. Israel lançou novos bombardeios contra Teherã e Beirute. Imagens divulgadas hoje mostram a queda de um caça iraniano no primeiro combate aéreo do conflito. O Irã continua retaliando países aliados dos Estados Unidos na região e disse ter atacado um petroleiro americano. Bombeiros de Belo Horizonte tentam resgatar vítimas do desabamento de um imóvel essa madrugada. Um lar de idosos funcionava no local. O projeto que aumenta a licença paternidade vai para a sanção do presidente. E o Palmeiras saiu na frente no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Hoje é quinta-feira, 5 de março, e o Bom Dia Brasil está começando agora. A gente começa o Bom Dia Brasil de hoje com notícia quente, notícia desse momento em São Paulo. A Polícia Federal e o Ministério Público fazem uma mega operação contra um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, acredite, dentro de delegacias especializadas. Começamos então com a Sabina Simonato, direto lá de São Paulo. Oi, Sabina, bom dia. A investigação mostra que policiais cobravam propina para atrapalhar e até impedir investigações. E aí, o que eles faziam com o dinheiro obtido desse esquema criminoso? Usavam doleiros lá da época da Lava Jato para tentar lavar o dinheiro, é isso?